Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós iremos, nos próximos dias, acompanhar o capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus se apresenta a nós como o pão da vida, o pão da vida eterna, o pão do céu. E hoje Jesus diz que quem se alimentar deste pão nunca mais terá fome, mas é necessário ter fé. Jesus diz: Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então nós precisamos ir a Jesus para nos saciar. Santo Agostinho traz um pensamento importante sobre o Evangelho de hoje. Ele diz que nem todos, na época de Jesus, entenderam o discurso sobre o pão da vida. E Agostinho afirma: estavam distantes daquele pão celeste e eram incapazes de sentir fome dele. Muitos seguiram Jesus porque ele multiplicou os pães, saciou a fome física, mas não tinham a fome espiritual, diz Santo Agostinho. Agostinho usa a expressão: a boca do coração deles estava enferma, ou seja, é um problema interior, é um problema de fé. Às vezes as coisas do mundo nos atraem e nós perdemos o entusiasmo espiritual, a fome de Deus. E Agostinho diz: com efeito, este pão exige a fome interior de cada homem, de cada mulher. E para nos aproximar da Eucaristia, o nosso coração precisa estar sedento, faminto por Deus. Muito maior do que o nosso apetite pelas coisas do mundo, deve ser o nosso desejo, a nossa fome espiritual por Deus. Somente quem é atraído por Deus Pai, quem o ouve e se deixa instruir pelo Pai, pode acreditar no Filho, pode acreditar em Jesus, pode acreditar nas suas palavras. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a nos alimentar de Jesus, porque somente Ele pode nos dar a vida em plenitude. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. Santo Agostinho, ainda falando sobre essa necessidade do homem de encontrar-se em Deus, ele afirma: o Senhor Jesus afirmou no Evangelho que é o pão descido do céu, exortando-nos a crer nele. Com efeito, comer o pão vivo significa acreditar em Cristo, acreditar na Eucaristia. Quem crê se alimenta do banquete eucarístico. É saciado de modo invisível, diz Santo Agostinho. Igualmente, de modo invisível, renasce. Ele renasce a partir de dentro do seu íntimo e se torna um homem novo. Então, nós recebemos o corpo de Cristo, recebemos a Eucaristia para renovar a nossa vida, para vivermos conforme o querer divino. A Eucaristia apaga muita sede de pecado. Quanto mais eu me alimento de Cristo, mais Ele tem espiritualmente a se doar para cada um de nós. Irmãos e irmãs, que a Eucaristia continue sendo para cada um de nós o maior sacramento,
o centro e o cume dos demais sacramentos da Igreja. Que a presença real de Cristo neste augusto sacramento tenha uma eficácia infinita, sobrenatural na nossa vida. Não duvide da presença real de Jesus na hóstia consagrada. Se aproxime dele. Ele tem inúmeras graças reservadas para os adoradores em verdade. Adore Jesus na Eucaristia. Busca nele o seu sustento, a sua comunhão, o seu alimento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.